A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer você que está se inscrevendo no canal, você que se inscreveu no canal, você que é novo aqui, Deus abençoe a tua vida. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Também ative a notificação para você ficar atento a todos os vídeos que saírem aqui no nosso canal, amém? Então, eu tentei colocar uma live, mas eu não consegui, não sei porquê, depois eu vou estar vendo o que está acontecendo, tá? Mas eu não consegui fazer a live. E eu quero bater um papo com você, vou gravar esse vídeo agora para a gente poder bater um papo, tá? Eu, hoje, me dirigindo até a minha casa, eu pensei, né? E algo falava comigo para bater um papo com você, conversar com você um pouco sobre a minha história. Então, como eu estava dizendo, como tudo começou, né? Como é que eu criei o canal, como é que foi que surgiu essa ideia, tá? De poder estar criando o canal. Eu vou chegar lá, tá bom? Eu quero começar logo, eu contei aqui um pouco uma vez sobre como foi o meu nascimento, né? A história que foi Deus realmente realizou o milagre, porque pelos médicos não haveria possibilidade de eu estar vivo hoje, porque alguns fatos que ocorreram e eu nasci praticamente morto, e Deus, por misericórdia, me ressuscitou nos braços dos médicos. O milagre foi tão grande que depois daquele acontecimento, o meu pai, ele veio a aceitar Jesus. Meu pai, ele não era cristão. E pensa com você, meu pai não era cristão, eu nasci lá no estado de Pernambuco, numa cidade chamada Carpina. Se você conhece Pernambuco, ou se você mesmo é de Pernambuco, você sabe que essa cidade é uma cidade bastante conhecida em Pernambuco. E eu nasci lá. E através desse milagre, Deus, ele veio a salvar o meu pai. Meu pai, ele era um homem que ele veio a falecer quando eu tinha 9 para 10 anos de idade. Meu pai, ele faleceu no estado de Pernambuco, tá? E meu pai, ele não era cristão. Meu pai, ele era uma pessoa que não temia a Deus, mas depois desse grande milagre que ele viu acontecer, tá? Não vou contar detalhes, outro dia, outra hora posso estar contando para você, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, tá? Que eu tenho outras coisas para comentar aqui. E foi exatamente assim. Meu pai aceitou Jesus através desse milagre. E meu pai, ele era totalmente diferente com a minha mãe. Ele muitas das vezes chegava agressivo em casa, maltratava a minha mãe. E depois que ele aceitou Jesus, ele virou outra pessoa, ele ficou outra pessoa. Então, para você ver que Deus, ele realmente ele faz a mudança na vida do ser humano. E na vida do meu pai, todos que conheciam ele, que viam ele, começaram a notar a grande mudança, porque o meu pai, ele realmente ele se transformou num verdadeiro cristão, né? Surpreendeu muita gente, né, com o convertimento dele ao Senhor. E passado dos anos, o meu irmão, ele morava aqui em São Paulo, e Deus usou um vaso, um servo do Senhor, para falar com o meu irmão que Deus iria recolher um da família, né? E se passou poucos dias, Deus, ele recolheu meu pai. Meu pai estava trabalhando, e de repente ele se sentiu mal, e ali mesmo ele veio a falecer. Não deu nem tempo chegar no hospital. Daí aconteceu todo o velório,
aconteceu tudo assim, a minha mãe ficou muito amargurada, minha mãe ficou muito triste, porque ali houve uma mudança, né, na vida do meu pai. Verdadeiramente, quem conhecia ele sabia que havia uma mudança, e ele ficou uma pessoa muito amorosa com a minha mãe, e então a minha mãe sentiu muita falta, né, quando ele partiu. Minha mãe sentiu muita falta, quer dizer, todos nós sentimos falta, né, porque o meu pai, depois que ele se converteu, ele ficou uma pessoa muito amorosa, muito apegada aos filhos, muito apegado à esposa, né? Então a gente via que realmente Deus havia trabalhado no caráter dele, Deus havia mudado a história dele, e desde pequeno que Deus tinha um projeto na minha vida, né? E eu fui crescendo, eu vim para São Paulo, juntamente com a minha família. A gente veio, moramos em uma casa com 2 cômodos, uma casa bem pequena, tá? E como veio muita gente, então a gente dormia todo mundo junto, e colocava os colchão no chão e a gente dormia todo mundo ali junto, tá? Mas pela misericórdia de Deus, Deus nunca deixou faltar nada, né? Eu lembrando de um fato que aconteceu, né, por várias vezes, de quando a gente chegou para São Paulo, só o meu irmão trabalhava. Então, muitas das vezes não tinha como marcar com todas as despesas, né? E muitas das vezes faltava alimento, né? E quando a gente achava que estava tudo perdido, aí a minha mãe reunia todo mundo e dizia pra gente: olha, a gente ainda pequeno, olha, vamos para a igreja orar. E aí a gente ia para a igreja, uma igreja, Assembleia de Deus, tá? Ministério do Brás. E quando a gente chegou, a gente foi para lá e a gente adorava a Deus naquele lugar, era uma bênção de Deus. Foi ali que eu conheci mais do que ser cristão, do verdadeiro evangelho. Ali eu aprendi com o meu pastor Rafael, né? Grande pastor, grande homem de Deus. Eu prezo por pessoas assim, que têm me inspirado, e vários pastores que tiveram me ajudando na caminhada, e até hoje eu louvo a Deus por essas pessoas que Deus colocou no meu caminho, né, para me ensinar, para me exortar, para me ajudar espiritualmente. Então a gente começou a congregar ali. Eu lembro que a gente foi para a igreja e não tinha nada em casa, e aí quando a gente voltou, tinha umas sacolas de compra, né? Ali tinha alimentos ali pendurado naquela sacola, pendurada na maçaneta da porta, e a gente pegou aquilo lá, a gente entrou para dentro de casa dando glória a Deus. A minha mãe começou a dar glória a Deus, né? Porque Deus havia suprido, né, as necessidades. A gente foi buscar a Deus e Deus supriu a necessidade. Então isso eu tiro lição para a minha vida, e que você possa tirar lição para a tua vida também. Saiba que Deus nunca desampara. Aí a palavra de Deus se cumpriu na nossa vida, né? Que o salmista fala que ele foi moço e foi velho, mas ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então esta palavra se cumpriu na minha vida, se cumpriu na vida dos meus irmãos, na vida da minha mãe, né? Então foi um momento bem difícil que a gente passou, mas Deus esteve conosco. Deus, ele passou conosco, né? Deus, ele nos ajudou. Deus, ele nos deu refrigério, ele nos deu abundância, aquilo que a gente sempre precisou. Deus sempre esteve suprindo as nossas necessidades, né? E aí a gente começou a tocar a vida, né? Nós começamos, eu ainda muito pequeno, comecei a voltar a estudar, os meus estudos. Meus irmãos que já tinham um pouco mais estudo, começaram a trabalhar, procurar emprego, e Deus começou a abençoar. E eu fui crescendo, só que eu não entendi ainda o chamado que Deus tinha na minha vida. E de repente
Deus ele colocava no meu coração, porque antigamente nas igrejas, Assembleia de Deus, em outras igrejas, tinha aqueles momentos que as pessoas faziam para ser batizado com o Espírito Santo. E aí aquelas crianças iam para frente para receber oração, jovem, adulto, para Deus batizar com o Espírito Santo. E eu sempre tive vontade de receber o batismo com o Espírito Santo, mas eu nunca tinha recebido. Eu ia para frente, eu recebia oração, eu sentia a presença de Deus, eu chorava, né? Mas eu nunca tinha tido esse particular. Então deixa eu dizer para você, você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, procure buscar, porque é algo bem edificante. É algo que você vai sentir o Espírito Santo perto de você, Deus mais perto de você. É uma experiência inesquecível, não dá para esquecer, tá? Eu lembro até hoje como aconteceu. Então veja bem, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui aprender música. Eu comecei a tocar em algumas bandas. Deus já me concedeu, me proporcionou, e eu não sei por que não foi para frente, porque Deus realmente não queria que isso acontecesse na minha vida, né? Eu já toquei com pessoas famosas, pessoas famosas do mundo gospel, né? Com shows feitos por Marcelo Aguiar, muitos conhecem Marcelo Aguiar, Nando Menezes, Didi Alpiste, Renascer Praise. Então eu já toquei com várias essas pessoas. E assim, nós chegamos a gravar faixa de CD, a gente tinha tudo para alavancar. Mas um dia eu estava tocando, eu lembro como se fosse hoje, eu estava tocando num casamento, e de repente a voz do Espírito Santo veio sobre mim e disse para mim: olha, eu não te quero aí, eu te quero pregando a minha palavra. Ele é evangelista, irmão evangelista, né? Servo do Senhor, hoje ele é pastor, servo do Senhor. Na época ele ainda não era pastor, mas Deus usava muito aquele homem, né? E ele chegou para mim e falou assim: olha, Deus ele está falando para mim que você vai continuar tocando, mas de uma forma diferente. Só que Deus ele não te quer só tocando. Deus ele não te quer só como músico. Deus ele te quer como pregador. E Deus vai te fazer um pregador. E você vai ver que Deus vai cumprir as promessas. E eu até mesmo quis zombar da cara daquele irmão, né, servo do Senhor. Mas eu tinha muita vontade, muito desejo de pregar a palavra do Senhor. Eu tinha esse desejo dentro de mim, só que eu me privava, eu ficava tímido, e também devido a um problema que eu tinha, eu era gago, eu não conseguia falar direito, principalmente quando eu ia subir em cima do púlpito, eu não conseguia falar porque eu era gago, não conseguia falar. E quando Deus ele me deu a chamada, quando Deus ele me impulsionou a pregar a palavra, ele me curou automaticamente desse mal que eu sofria, né? E aquele irmão falou isso para mim, e eu quase que não dei muita ligança. Sabe como a gente, quando é jovem, a gente mais jovem, a gente não quer muito saber dessas coisas. É por isso que eu digo, a palavra de Deus diz lá em Provérbios, Eclesiastes, melhor dizendo, 12, a Bíblia vai dizer assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, não ter nele contentamento. Por quê? Porque o jovem, ele tem força para buscar, ele tem força para buscar o batismo com o Espírito Santo, ele tem força para clamar, para orar, ele tem força para buscar a Deus. Então, isso foram uns momentos que eu passei, de experiências, né, que eu quero contar para você, que eu senti de Deus, para transmitir para você. Então, se passou o tempo e eu buscando o batismo com o Espírito Santo, mas nunca aconteceu. Aí teve um tempo que eu parei, não quis mais. Eu falei, não, já que eu não recebi, então eu não quero mais. Nessa época eu ainda era solteiro, não tinha conhecido a minha esposa ainda, né? Então eu ainda estava naquela fase de
jovem, adolescência. Então eu não tinha essa maturidade que hoje eu tenho. E eu não via como eu vejo hoje, né? Mas Deus, ele queria que eu passasse por experiências, né? Para mim poder entender o que Deus queria realmente na minha vida. E muitas das vezes a gente passa por situações que é para a gente ter experiências, para a gente contar para as pessoas, né? Para a gente ter experiência, para a gente contar da parte de Deus. Então eu fui crescendo e depois eu conheci a minha esposa e a gente se casamos. Foi uma bênção de Deus. Eu vou contar para vocês depois como foi a história. Foi uma história bem linda mesmo, sabe? Deus, ele prometeu e ele cumpriu, tá? E depois eu vim receber o batismo com o Espírito Santo. Sabe quantos anos depois daquela profecia? 12 anos depois daquela profecia. Depois daquela profecia se passou 12 anos para que eu viesse receber o batismo com o Espírito Santo. 12 anos depois eu vim receber o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro como se fosse hoje. Teve uma reunião, né, que era em prol do batismo com o Espírito Santo, e um irmão, grande amigo nosso, irmão Luiz, né, hoje ele se encontra no estado de Pernambuco, está morando lá, né, mas é um grande homem de Deus, né, servo do Senhor, pessoa abençoada, tá? E ele, aquela simplicidade dele, ele falou: olha, quem quiser receber o batismo com o Espírito Santo, você vem aqui tal dia, e você vem que Deus, ele vai cumprir, ele vai te batizar com o Espírito Santo. E eu senti aqui no meu coração, falei: não, eu vou que eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. E eu fui, e eu comecei a orar ali, ele começou a orar por mim, por alguns irmãos que ali estavam presentes. E eu, particularmente, eu achava que não ia acontecer. Eu estava dando por perdido, né? Eu fui mesmo por ir, mas eu não estava mais com aquela fé, eu não estava mais com aquele vigor, né, de receber o batismo com o Espírito Santo. E de repente eu senti aquela presença gloriosa do Espírito Santo na minha vida. E naquela noite Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi tão forte, uma experiência inesquecível, que eu não tenho como explicar para você, né? Eu só sei que daquele dia eu saí do culto, né, daquela igreja, eu saí do culto, fui para casa falando em línguas, falando em mistério com Deus, no meio da rua. Foi coisa linda de Deus, e eu lembro como se fosse hoje. Foi muito lindo. E desse dia para cá, Deus tem me enchido com o Espírito Santo, Deus tem derramado a unção. E o melhor de tudo foi que quando Deus me batizou com o Espírito Santo, Ele já me deu alguns dons, junto com o dom de línguas, que foi que me surpreendeu, que Deus me batizou com o Espírito Santo e Deus me deu o dom de revelação e o dom de profecia, tudo junto, como se fosse um pacote. Deus, ele já me deu tudo junto. Pela espera de 12 anos, valeu a pena. Então deixa eu falar para você, se você está esperando algo de Deus, não importa o tempo que seja, se você está esperando algo de Deus, fica tranquilo, porque na hora certa vai acontecer. Na hora certa, o milagre vai acontecer na tua vida. O negócio é você não se desesperar. O negócio é você manter a calma, continuar perseverando naquilo que você quer, que Deus, ele vai cumprir na tua vida, porque Deus é Deus. E eu quero dizer para você que a espera faz com que o milagre seja melhor. Você sabia disso? A espera faz com que o milagre seja melhor, porque Deus vai ver que você perseverou e que você continuou acreditando nos teus sonhos. Então, se você acredita, se você continuar acreditando, então Deus, ele cumpre as promessas. Deus, ele faz as promessas se cumprirem na nossa vida. E o que aconteceu foi muito glorioso, né? Como eu já falei. E nessa época eu já havia começado a pregar. Aí quando foi para mim começar a pregar a palavra do Senhor, foi assim. Eu era muito tímido, né, para pregar, para falar. Eu gostava muito de louvar, sempre louvei ao Senhor, né? E aí a minha mãe chegou para mim, minha mãe serva de Deus, cheia da unção de Deus, né? Uma pessoa abençoada,
minha mãe, ela é um presente de Deus, né? E ela é uma mulher muito de oração, sempre foi de oração, né? E eu lembro que a minha mãe, ela sempre me incentivou a pregar, a cantar, a estar na presença de Deus. Ela sempre me incentivou. Minha mãe, ela pegava a gente, como a gente morava em Pernambuco, a igreja era longe. A minha mãe reunia a gente em casa, né? E aí fazia com que a gente, um cantasse, outro pregava, outro lia versículos, e era uma bênção de Deus, né? A gente morava numa roça bem distante e era afastado muito para a gente poder chegar num lugar, numa casa. A gente tinha que andar muito dentro daquelas bananeiras, aqueles matagal que ali tinha. Então, para a gente poder chegar, para pegar um carro, para chegar até a cidade, era muito longe, então não dava para a gente estar indo todas as vezes. A gente ia uma vez ou outra, e aí a gente fazia o culto em casa, tá? Que era muito bom, o culto em casa. Então, se você tiver essa oportunidade, faça um culto em casa com seus filhos, tá? É muito bom. Vai chegar um tempo que os seus filhos vão te agradecer. Os teus filhos vão começar a ter algo de Deus para passar para alguém. Minha mãe, um dia ela me fez um convite. Nessa época, eu morava distante da casa dela. Hoje eu já moro um pouco mais perto, mas eu morava um pouco distante da casa dela. E ela me fez um convite. Eu congregava em outra igreja, né? E ela me fez um convite. Falou: olha, filho, vai ter um culto aqui, um culto de círculo de oração, que a minha mãe sempre foi dirigente do círculo de oração. E ela falou assim: ó, vai ter um culto de círculo de oração, e vai ser mês que vem. E eu queria que você trouxesse a palavra. E eu não aceito um não como resposta. E aí eu fiquei naquilo, eu falei: poxa vida, meu Deus. Na hora me deu aquele gelo, aquele frio. Eu falei: não, eu vou pregar, não sou pregador. E aí me deu vontade de recusar. E eu falei: não, vou recusar. Mas o Espírito de Deus, que já estava agindo, usando a minha mãe, para que o chamado acontecesse na minha vida, porque tudo tem um agir de Deus. Tá? Tudo na nossa vida tem um impulsionamento. Deus usa a pessoa. E nessa hora, Deus usou a minha mãe, tá? Para poder me impulsionar a estar pregando a palavra. E eu lembro que eu falei: não, eu não vou recusar. E eu não recusei o convite. E naquele dia eu me preparei, li a Bíblia Sagrada, me preparei. E aí naquele dia eu preguei a primeira palavra, o primeiro sermão, né? Eu preguei. E naquele dia o céu desceu sobre a minha vida. E depois daquele dia eu não parei mais de pregar. Os convites chegavam, as pessoas me convidavam para pregar nas outras igrejas, e eu comecei a pregar. Até hoje prego nas igrejas onde Deus me chama. Eu tenho ido pregar a palavra do Senhor, e Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito coisa linda por onde eu tenho passado, por onde eu tenho pregado. Então, deixa eu falar para você: se você tem um chamado de Deus, então não despreze o teu chamado. Não despreze. Se o teu chamado é de louvar, então louva. Se o teu chamado é de pregar, prega. Se o teu chamado é para pastorear, então pastoreie, ajude, né? Porque Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te dar vitória. E eu comecei a pregar. E aí eu, minha esposa, a gente conheceu esse casal, o irmão Joatos, a irmã Dani, conheceu também o Maico, sua família, esses irmãos que vieram congregar com a gente aqui, onde a gente congrega. E a gente conheceu, e a Dani, ela já tinha um canal no YouTube, né? E só que bem antes disso, bem lá atrás, eu já tinha criado um canal do YouTube, né? Já tinha criado um canal, só que o YouTube, por algumas políticas que o YouTube colocou lá, ele acabou que excluindo o meu canal, e depois eu não consegui mais criar outro. E aí a irmã Dani, juntamente com o Michael, com o irmão Joatos, o esposo da Dani, eles começaram a conversar comigo e falaram: olha, por que você não cria outro canal? E eu fiquei pensando, falei: poxa, verdade, mas eu vou criar um canal falando sobre o quê? E aí o Espírito de Deus me deu a luz ali na hora e falou assim: ó,
cria um canal para você pregar a palavra do Senhor para pessoas que estão necessitadas. E aquilo me abriu a mente, e eu comecei a criar, colocar vídeos. A Dani começou a me ajudar, juntamente com o Michael, com a irmã Márcia, e começaram a me ajudar. Só que bateu aquele desânimo, né? Bateu aquele desânimo, e eu quis parar por momentos. Confesso para vocês que eu quis parar, tá? Mas o Senhor sempre falando comigo para mim continuar, para mim continuar, para mim continuar. E Deus tem me dado graça, e eu vou falar para você. Eu tenho, quando eu entro no canal para falar com vocês, eu sinto a presença de Deus. Então, eu sinto vontade de gravar vídeos, eu sinto vontade de gravar, de falar a palavra de Deus para você. Então, isso tem me ajudado muito, e não só ajudado vocês, né, porque Deus tem me usado para transmitir a palavra para vocês, mas isso também tem me ajudado, tem edificado a minha fé, né? Eu tenho vivido momentos particular com Deus, coisa nova, diferente, né? E foi coisa linda, que o meu ministério, ele só veio se expandir quando eu casei, né? Aí o ministério de Deus começou a se expandir na minha vida. Deus tinha um propósito, que a minha esposa, ela me ajuda muito no ministério, né? Na obra de Deus. Ela, muitas das vezes, ela não gosta de estar aparecendo muito nos vídeos, tá? Mas ela tem me ajudado muito no meu ministério, porque ela louva o Senhor, tá? Eu às vezes fico meio ansioso de colocar ela louvando aqui, e o YouTube acabar excluindo o meu canal, né, no YouTube. Então eu tenho esse devido cuidado. Mas a minha esposa, ela sempre vai comigo, louva a Deus. Ela tem um ministério lindo de louvor. Deus tem bradado fortemente na vida dela, tá? E aí Deus nos deu a bênção, né, que foi o nosso filho, o Michael, né? Foi uma bênção de Deus na nossa vida. E agora Deus, ele nos abençoou, nos concedendo, né, a Ana Vitória, né, que está chegando, logo está chegando aí, né, para nos dar mais alegria, né? Que eu sempre tive essa vontade, né, de Deus, ele me dar um casal, né, um casalzinho, né? E Deus, ele atendeu, né? Então é gratificante, tá? Você pode ver que nas experiências, eu não contei nenhum terço aqui das experiências que eu tenho passado com Deus. Qualquer dia aqui, para não ficar muito extenso o vídeo, depois eu vou estar contando para você as experiências espirituais que eu tive depois que Deus me batizou com o Espírito Santo. Coisas que você vai dizer, coisas que muitas das vezes muitas pessoas acham que não existe, mas o mundo espiritual, ele existe, tanto do lado do bem como do lado do mal, tá? E eu tenho tido experiências muito fortes com Deus, e Deus até aqui tem me ajudado. Deus até aqui tem me dado graça. Deus até aqui, ele tem me sustentado. E com certeza, você que tem assistido esses vídeos, você que tem tomado posse dessa bênção de Deus na tua vida, saiba que Deus nunca te esqueceu. Deus nunca esqueceu de você. Deus não se esquece dos seus filhos. Se você tem uma promessa de Deus, se você tem um chamado de Deus, saiba que no tempo certo, Deus vai fazer com que essa promessa se cumpra. No tempo certo, Deus vai fazer com que essa promessa aconteça na sua vida, e você vai glorificar o nome do Senhor, você vai adorar o nome do Senhor, e milagres maiores do que esse vão acontecer na tua vida. Talvez você tem dito para Deus que você vai parar. Talvez você tenha dito para Deus que você vai desanimar. Talvez você tenha dito para Deus que nada está dando certo na tua vida, que parece que Deus não tem nada com você. Mas eu quero dizer para você que o chamado de Deus na vida do ser humano é assim, tá? Muitas das vezes Deus se faz silêncio, mas Deus, ele trabalha no silêncio, para no tempo certo ele exaltar você. Então não desista, porque no tempo certo Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, e Deus vai te colocar numa posição de destaque, e você vai glorificar o nome do Senhor.
Deus sempre falava para mim, né, o que Ele ia fazer na minha vida. E hoje eu entendo o que Deus sempre falou comigo, sempre usou profetas para falar comigo, sempre Deus falou comigo nas madrugadas sobre isso. E hoje eu estou vendo que Deus está cumprindo boa parte daquilo que Ele me prometeu. E tem muita coisa para ainda se cumprir. E eu quero que você seja participante de todas essas bênçãos que eu receber. Deus, porque a minha vitória é a tua vitória e a tua vitória é a minha vitória. Porque nós unidos vamos chegar no céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você que ficou até aqui comigo, tá bom? Nós vamos ter mais momentos como esse, para estar contando mais das minhas experiências com Deus, mais das minhas experiências como servo do Senhor na igreja, fazendo a obra de Deus, por onde eu tenho passado, no campo missionário. Então, você vai ver que Deus, Ele age de uma forma diferente, Deus trabalha de uma forma diferente. Amém? Deus abençoe você, a tua casa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou estar contando mais um pouco sobre a minha história, tá? Que é muito longa, tá? Não dá para gravar tudo nesse vídeo aqui, vai ficar muito extenso, tá? Mas eu vou estar gravando sim, vou estar colocando sim, para que você possa estar vendo o tamanho do teu Deus. Então não desista, o nosso Deus é grande. Não desista, nosso Deus é grande. Amém? E não esqueça, talvez, não sei se você se esqueceu, mas nós estamos com uma meta aqui no canal de chegarmos aos 5.000 inscritos. Então eu peço a tua ajuda, tá? Para que você compartilhe, para que você comente, tá? Que ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Compartilha nas tuas redes sociais, compartilha com um amigo, com uma amiga, tá? Que você vai ver que Deus vai te abençoar, vai abençoar teu amigo, tua amiga, que receber este vídeo, tá bom? Deus abençoe você, nos ajude aí a bater esta meta, no nome do Senhor Jesus, e Deus vai te honrar no nome do Senhor Jesus.